Bom dia, sétimos anos. Nossa aula de hoje, dia 14/7, estaremos dando continuidade à correção de atividades sobre o conteúdo de pronomes. Então, nós ficamos devendo a correção da atividade, página 18 da apostila. Deu para a gente concluir na aula da semana passada. Então, nós vamos estar fazendo hoje. A apostila, página 18. Então, acompanhando aí comigo, lá na página 18, o título da atividade começa assim, ó, pronome no sintagma nominal, núcleo ou determinante. Antes da gente começar, eu gostaria de relembrar com vocês o que é o sintagma nominal e o que funciona como núcleo ou determinante. Quando a gente fala em sintagma, a gente lembra da oração. A oração inteira, ela é para a gente um sintagma. E aí, nós vamos dividir em sintagma nominal, que corresponde ao sujeito, e o sintagma verbal, que corresponde ao predicado. Então, o sintagma nominal é a parte que tem o nome, o referente, aqueles elementos do qual nós falamos algo, nós damos uma informação, por isso que é o sujeito. E o sintagma verbal tem o verbo, que é a ação, aquilo que está acontecendo no enunciado. Então, nós temos o verbo e os seus complementos, os demais elementos que estão ligados ao verbo, como o complemento verbal e aquelas informações extras que podem aparecer. A partir dessa ideia, nós temos ainda núcleo ou determinante. Quando eu seleciono o meu sintagma nominal, que é o meu sujeito, dentro do sujeito eu ainda tenho um núcleo. O que é núcleo? É o elemento mais importante dentro do sujeito, no sintagma nominal. No sintagma verbal, qual é o núcleo? O verbo, o elemento que funciona ali como mais importante. Então, quando a gente trabalha com sintagma nominal, que eu identifico o sujeito, eu vou identificar também o meu núcleo, que é a palavra mais importante, e o que vai funcionar para mim como determinante. O que é determinante? Vamos entender o termo. Determina, direciona. Eu digo, por exemplo, meninas saíram da sala. Meu sujeito é meninas, meu sintagma nominal é meninas. Mas eu quero determinar. Então, eu poderia dizer, uma menina saiu da sala. Várias meninas saíram da sala. Algumas meninas saíram da sala. Nenhuma menina saiu da sala. Algumas meninas saíram. O que eu fiz? Eu determinei quem são, a quantidade. Quando eu digo assim, umas meninas, dá a ideia de indefinição, eu não sei quem são. Mas eu determinei que as meninas da qual eu estou me referindo, que não sabemos quem são algumas, são umas. Então, a ideia de determinante é para você determinar se há um conhecimento de quem são, de quantas são, de quais são. Então, toda vez que a gente pensar no sintagma nominal, vocês acompanham assim, ó, sintagma nominal, sujeito. Dentro do sujeito eu tenho o núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante, e eu tenho os demais elementos que sobram, que funcionam para a gente como determinantes. Ok, pessoal? Até aí? Estão acompanhando direitinho comigo? Só dá o ok aí para eu saber que estão acompanhando. Ok. Então, vamos lá. Primeira questão. Como se comporta o pronome dentro do sintagma nominal? Aí vamos lembrar assim, o pronome tem a função de substituir um nome. Dentro do sintagma nominal, essa será a função dele, substituir ou fazer referência a um nome. Para pensar melhor sobre isso, leia o trecho de uma notícia e observe os pronomes em destaque. Em meio ao mar de imigrantes e refugiados de países em guerra no Oriente que chegaram à Grécia, este ano há milhares de menores desacompanhados. Essas crianças viajaram sozinhas. Quando os menores desacompanhados chegam à Grécia, eles têm o direito de ir para centros de recepção, embora não sejam obrigados a ficar lá. Observem aqui que já está em destaque o eles, que está se referindo a menores desacompanhados, e que ele já foi usado para substituir um termo que apareceu anteriormente, para evitar a repetição. Eles também podem pedir para ser levados a familiares que já estejam na Europa. Aqui nós não temos o eles destacado, mas se refere também a menores desacompanhados. Mas, como o processo de reunificação leva vários meses, muitas crianças preferem continuar procurando os parentes sozinhos.
Observem que esse muitas que apareceu aqui, ele é para a gente um pronome também. Nós estudamos na aula passada, um pronome indefinido. E quando ele diz muitas crianças, ele também está fazendo referência a esses menores desacompanhados. A ideia de muitas demonstra para a gente que nós não temos uma definição exata da quantidade. Entre os menores desacompanhados, que nós não sabemos, quantos são, quais são e quantos são, muitos preferem continuar procurando os parentes sozinhos. Então, observem que para se referir a um sujeito, que são menores desacompanhados, um sujeito que não determina para mim quem é, vamos dizer assim, menores desacompanhados, mas quantos são? Qual é o nome deles? Eu tenho um sujeito, ele só não está especificado para mim quantos são esses menores, qual a quantidade de pessoas que está incluído aí. Então, nós usamos o eles para substituir um termo que já foi dito anteriormente, por isso ele é um pronome pessoal do caso reto. E nós usamos muitas para se referir também a menores desacompanhados, mas com o objetivo de mostrar aí essa indefinição. Por isso que são aí pronomes indefinidos. Dentro dessa quantidade, nós não sabemos quantos são. Vale destacar, pessoal, que a substituição ela foi feita por dois tipos de pronomes diferentes. Tanto os pronomes pessoais, que foram usados para substituir o nome, quanto os pronomes indefinidos, que foi usado para fazer referência ao nome. E esse comentário que eu fiz agora substitui para a gente, né, responde, na verdade, para a gente, né, e substitui aqui esse questionamento que está lá no alto da página, que é como se comporta o pronome dentro do sintagma nominal. Ao invés de ter uma pergunta, eu já poderia ter a resposta, dizendo, dentro do sintagma nominal, o pronome funciona como substitutivo do nome ou elemento referencial de um nome. Então, eu já tenho aí a resposta para essa pergunta e já poderia ter uma afirmação. O pronome dentro do sintagma nominal, ou ele substitui ou ele faz referência ao nome já dito. Ok, pessoal? Certo? A partir dessa ideia, então o texto está comentando aqui para a gente, né, qual é o assunto do texto. O texto está comentando sobre crianças refugiadas que viajaram sozinhas. Ok? Mais uma questão de interpretação mesmo. O texto está comentando, ou está falando, ou está abordando crianças refugiadas que viajaram sozinhas. Questão 34. Releia o trecho. Eles têm o direito de ir para centros de recepção. Qual é o referente do pronome eles em destaque, ou seja, quem tem o direito de ir para centros de recepção? A gente já havia comentado aqui em cima, ó, os menores desacompanhados, tá? Quem tem o direito, esse eles que aparece aqui, se refere a os menores desacompanhados. Qual é o sintagma nominal que compõe o sujeito da forma verbal tem? Vamos lá, sintagma nominal, sujeito. Então, quem tem? Quando eu faço a pergunta ao verbo, porque o verbo faz parte lá do sintagma verbal, quem tem? É o pronome eles. Porque dentro do sujeito, eu tenho, tu tens, ele tem. Então, dentro dessa classificação aí, o meu verbo identifica para mim o pronome eles. Então, o sintagma nominal é o pronome eles. Qual é o núcleo desse sintagma? Então, o núcleo do sujeito. Se eu tivesse a expressão assim, ó, a professora Carla explicou a matéria. O sujeito é a professora Carla. Dentro desse sujeito, a professora Carla, qual é a palavra mais importante que eu vou tirar daí? Professora. Então, esse é o meu núcleo. Mas se eu tivesse só Carla explicou a matéria, então eu só tenho um elemento no sujeito. Qual é o núcleo? Esse único elemento, que é Carla também. Então, se a frase é eles têm o direito, qual é o núcleo do sujeito, do sintagma? Se o sujeito é eles, o núcleo também é eles. Ok. Então, é só uma questão de raciocínio, só para a gente relembrar aqui a ideia do sujeito e do núcleo. Sujeito, que é o sintagma nominal, é o ser, coisa, elemento, pessoa de quem dizemos algo. Dentro do sujeito, a palavra, que é considerado o elemento mais importante, se transforma para a gente em núcleo do sujeito. Ok, pessoal? Certinho até aí? Questão 35.
Releia agora este outro trecho. Muitas crianças preferem continuar procurando os parentes sozinhos. Qual é o sujeito da forma verbal preferem? Observem que nós temos aqui um sujeito no plural. Quem preferem? Seriam eles ou elas. Só que eu tenho aqui identificado quem são eles. Então, muitas crianças. Quem preferem? Muitas crianças. Então, o sujeito, muitas crianças. Identifique os elementos que compõem esse sintagma nominal, ou seja, o determinante e o núcleo. E agora é aquela ideia que eu comentei com vocês. Sintagma nominal, dentro dele eu tenho o núcleo e o determinante. Então, vamos lá. Dentro do sujeito, muitas crianças, qual é o núcleo, que é o elemento mais importante? Crianças. Muitas funciona para a gente como determinante. Ou seja, é uma ideia de sujeito aí, de pronome indefinido. Eu não sei a quantidade exata. Por isso que ele é determinante. Ele determina para mim a ideia de que eu não sei a definição, a quantidade exata. Ok? Então, dentro do que a gente classifica ali como sujeito, vocês sempre estejam pensando, sujeito é o nosso ali sintagma nominal. Dentro do sintagma nominal, eu tenho o núcleo e o determinante. Portanto, qual é a classe gramatical desse determinante? Muitas. Pronome indefinido. Ou seja, não demonstra a exata quantidade. Então, pronomes indefinidos. Certinho? Ok, até aqui? Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos pegar o nosso caderno de atividades, que nós vamos dar continuidade às atividades que nós estamos corrigindo, lá na página 21. Então, podem estar guardando a apostila. Nós vamos pegar agora o caderno de atividades. Se vocês observarem, o caderno de atividades nós estamos fazendo por etapas, tá bom? A gente está fazendo aos pouquinhos, porque como são vários tipos de pronomes, da questão tal a tal aborda um tipo de pronome, de tal a tal aborda outra. A letra C, quem perguntou ali, é pronome indefinido. Ok? Pronome indefinido. Então, vamos lá para o caderno de atividades, página 21 a 26. E ele já começa com uma notícia falando sobre a despedida de Usain Bolt, né, das pistas ali. Ele vai comentar que Bolt garante que não vai voltar a correr. Não vou ler o texto todo, não, tá? Só para a gente entender que é uma entrevista coletiva em que o velocista, não sei se é Usain Bolt, afirmou que ele não vai voltar a disputar novas provas, diz que ele já está na hora de se aposentar, diz que ele não quer passar vergonha, e aí ele termina dizendo assim, que ele recebeu um final, né, um pedaço, desculpa, da pista em que ele correu nas Olimpíadas de Londres em 2012, como se fosse uma lembrança do final da sua carreira. Então, a recordação que ele quer guardar é de que o tempo que ele competiu, ele conseguiu vencer, ele conseguiu dar o melhor de si, ele conseguiu ser um bom esportista. Então, esse é o assunto no geral aí da notícia. E o que essa notícia informa para a gente? Exatamente o fato de que Bolt vai parar de correr, que Bolt não irá disputar mais provas de corrida, não irá participar mais de Olimpíadas. E ela foi veiculada no jornal Folhap, ó, tá aqui embaixo. Foi veiculada no jornal Folhap, na seção de esportes. Ok? Então, a notícia informa que o velocista Bolt vai se aposentar ou não vai continuar correndo e foi veiculada nesse jornal Folhap aqui. E Usain Bolt afirma que não pretende voltar às pistas. Que trecho do texto confirma isto? Ele diz assim, ó, já vi pessoas demais se aposentarem, voltarem a fazer seus esportes e passarem vergonha. Essa é a justificativa que ele está usando. Se ele parar mesmo, ele não quer voltar. Por quê? Muita gente para, depois resolve voltar e não consegue, passa vergonha, aí o público fica falando, ele não, ele quer parar de vez. Então, a parte que afirma, que confirma essa afirmação dele, está lá no final da primeira linha. Já vi pessoas demais se aposentarem, voltarem a fazer seus esportes e passarem vergonha. Ok? Pode completar aí, eu não serei um deles, ok? Continuando. Questão 32. Que agora nós vamos voltar para a análise gramatical, para essa questão dos pronomes aí.
Com base nas informações da notícia, o título poderia ser Bolt garante que não vai voltar a correr. Calma aí só um pouquinho. E se compara a Muhammad Ali. O pronome oblíquo em destaque no título da notícia está relacionado a que termo? Observem que nós temos um C que se destaca aqui. Bolt garante que não vai voltar a correr. Ou seja, eu poderia substituir Bolt pelo pronome pessoal ele. Não é isso, gente? Bolt poderia ser substituído pelo pronome pessoal ele. Então, se eu estou usando o pronome pessoal ele, na colocação do pronome oblíquo, aí nós vamos lembrar daquela tabelinha, ó. Eu, me, mim, comigo. Tu, te, ti, contigo. Ele, se, consigo. Então, se eu substituir o Bolt por ele, quando ele está dizendo assim, Bolt garante que não vai voltar a correr e se compara. Esse se aqui está relacionado a que termo? A exatamente o nome Bolt, exatamente ao sujeito Bolt. Ficou claro para todo mundo como foi feito isso aí? Eu me comparo, tu te comparas, ele se compara. Nós nos comparamos, ok? Vós vos comparais, foi feita essa relação aí entre o pronome pessoal reto e o pronome pessoal oblíquo. Questão 33. Pessoal, se alguém não estiver entendendo, peça para repetir, tá? Por isso que eu estou perguntando se está tudo ok. Não entendeu, se perdeu, pede aí para eu poder repetir. Considerando o trecho a seguir, assinale a alternativa correta sobre o pronome destacado. Já vi pessoas demais se aposentarem, voltarem a fazer seus esportes e passarem vergonha, disse. Esse se que aparece aqui, que é para a gente o pronome pessoal do caso oblíquo, ele se refere à terceira pessoa do discurso, que é ele ou ela, que é a pessoa de quem nós estamos falando. Então, nesse caso, refere-se a pessoas. Só para ficar mais claro, o se refere-se à terceira pessoa do discurso, a pessoa de quem estamos falando. Relembrando, a primeira pessoa é aquela que fala, eu. Segunda é a pessoa com quem eu falo, tu ou você. E a terceira de quem nós estamos falando, que é o ele ou ela. O que Bolt quer dizer quando afirma não serei um deles? A quem o pronome destacado se refere? Deles é a junção do pronome eles mais a preposição de, tá bom, pessoal? Preposição de, porque quem se refere a alguma coisa. Então, quem é de algo, de alguém. Então, eu tenho a preposição de, mais o pronome eles, formando esse pronome deles. Então, o que Bolt quer dizer quando afirma que não será um deles? Não serei um deles, ou seja, não serei um desses aposentados, uma dessas pessoas que se aposentam e depois volta a correr. A quem o pronome destacado se refere? A essas pessoas que ele citou. Então, o que ele quis colocar é que ele não quer ser como essas pessoas aí. E o pronome se refere a essas pessoas. Tá certinho, Esther? Então, que ele não quer ser como aquelas pessoas que se aposentam e depois voltam a correr, tá? E se refere a essas pessoas. Pessoal, até aqui alguma pergunta? Não? Ok. Releia este trecho e assinale as alternativas corretas sobre o pronome destacado. Após o final das competições do Mundial de Londres, Bolt deu uma volta olímpica no estádio, se ajoelhou na linha de chegada e fez o famoso sinal do raio com os braços. E aí nós temos destacado aqui o se, que é o nosso pronome pessoal oblíquo, que a gente já sabe que se refere à terceira pessoa e que está se referindo a Bolt. Então, a partir disso aí, a gente vai ler as opções. Mas é isso que vocês precisam fazer quando a gente tem uma questão de marque X. Leia e interprete primeiro lá em cima o enunciado. Esse se é um pronome pessoal oblíquo, está se referindo à terceira pessoa, e nesse caso se refere a Bolt. O pronome oblíquo refere-se ao termo estádio? Não, já eliminei porque a gente já tinha comentado antes que refere-se a Bolt. Então, eu sugiro que você vá aqui na frente e coloque a resposta aí. Se refere ao termo risque estádio e coloque na frente Bolt, só para você estudar depois, a justificativa.
O pronome oblíquo refere-se àquele de quem se fala? Correto. Refere-se à terceira pessoa aí, que é ele de quem nós estamos falando. Certinho. Caso o pronome oblíquo estivesse relacionado a uma velocista, não sofreria alteração. Certo ou errado? Aí nós teríamos um pronome definido ali, portanto, seria um pronome pessoal. Se eu tivesse uma velocista, eu teria que usar ela, né? Então, está errado. O pronome oblíquo refere-se a Bolt, correto. Então, nós vamos marcar como corretas as letras B e D. Calma aí só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só voltar aqui nessa questão C. Caso o pronome oblíquo estivesse relacionado a uma velocista, não sofreria alteração. É verdade. Calma aí, é verdade porque eu tenho uma velocista, eu tenho um determinante aqui. A C também está correta. Deixa eu acertar minha fala aqui. A C também está correta, porque olha só. Se eu trocar Bolt por uma velocista, eu teria uma velocista deu uma volta olímpica, sujeito uma velocista. Dentro desse sujeito, o meu núcleo seria velocista. Então, a velocista se ajoelhou. Então, está correto. Nós vamos marcar B, C e D. Deu para entender o porquê da letra C, pessoal? Não teria alteração, é verdade. Não teria alteração. Ok, pessoal? Deu para entender aí todo mundo? Então, nós vamos marcar B, C e D. No trecho, ele recebeu um pedaço da pista em que correu nas Olimpíadas de Londres em 2012, quando ganhou 3 dos seus 8 ouros olímpicos. O pronome destacado substitui o nome Bolt. Então, ele aqui substitui o nome Bolt, certo. Exerce a função de objeto direto. Opa, objeto direto só pode ser pronome pessoal oblíquo, lembram disso? Sujeitos são os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, pronomes pessoais. Os complementos ou objetos direto e indireto são os pronomes oblíquos. Se, te, lhe, mes, isso aí. Então, a letra B está errada. O pronome destacado concorda em gênero, número e pessoa com o nome que o substitui. Certíssimo. Ele, masculino, singular. Está se referindo a Bolt, masculino, singular. Então, certo. Refere-se a Muhammad Ali, mencionado anteriormente. Errado. A gente já sabe que o ele se refere a Bolt, porque todo o texto fala do Bolt. Então, nós vamos marcar aqui as alternativas A e C. Certinho? Dando continuidade, considerando a substituição do nome pelo pronome pessoal realizado na atividade anterior, é correto afirmar que retoma o nome citado anteriormente, fazendo a coesão, lembram da coesão? Continuação da ideia por substituição. Correto. Ele foi colocado aí para evitar a repetição do nome Bolt o tempo todo. Correto. Serve para argumentar e defender uma ideia. O pronome ele substitui, ele não argumenta, ele não defende, ele só substitui, ele trabalha como elemento coesivo, então está errado. Evita repetições desnecessárias. Verdade. Essa é a função do pronome. Então, a letra C está correta. Concorda em gênero, número e pessoa com o nome a que se refere. Também, a gente acabou de comentar que essa é a função do pronome. Se o nome é feminino, singular, vai ser substituído por um pronome feminino, singular. Alternativas A, C e D estão corretas. Leia com atenção o texto sobre a campanha permanente para a adoção de animais lançada pela Rede de Proteção de Curitiba. Então, vamos lá. Rede de Proteção Animal de Curitiba lança a campanha permanente para a adoção de animais. A Rede de Proteção Animal de Curitiba lançou uma campanha permanente para a adoção de animais. Ou seja, a partir de agora, quem tiver interesse em adotar cachorros e gatos que estão sob os cuidados da organização, podem procurar o Centro de Referência para Animais em Situação de Risco, na Unidade de Vigilância de Zoonoses, na cidade industrial de Curitiba. A campanha permanente vai complementar as feiras bimestrais de adoção já realizadas pela Prefeitura. Todos os animais são cadastrados, vacinados, desverminados e microchipados de acordo com a administração municipal. É preciso levar RG, CPF e comprovante de residência para adotar, além de assinar um termo de adoção responsável.
O horário de funcionamento do CRA é de segunda a sexta-feira, de 9 às 12, das 14 às 16h30. Aos sábados e domingos, a plantão de 9 às 12, das 14 às 16h30, com a presença de um veterinário da rede de proteção animal que vai esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Observe que a notícia aqui está bem sucinta, ela tem todas as informações do que está acontecendo, como vai funcionar, dia, data, né, horários aí certinho, dias da semana, os dias mesmo do mês, os horários, tudo bem assim, explicadinho, mas bem resumido. Essa é a ideia da notícia. Qual é o tema central da notícia? Qual é o tema da notícia aqui? Divulgar uma campanha permanente de adoção de animais. E ela foi vinculada, né, por um site aqui chamado Mundo Livre, que é uma rede de proteção de animais. Foi lançada por essa rede aí de proteção. Certinho, Esther? Então, foi veiculada aí por uma rede de proteção animal chamada Mundo Livre e tem como objetivo divulgar essa campanha aí para adoção de animais, que é uma campanha permanente. Não se esqueçam dessa palavra. Não é só uma campanha que vai acontecer e acabou. O objetivo é mostrar que a campanha é permanente, ou seja, vai acontecer sempre. Esther, tá certo, tá? Qual o objetivo da notícia? O objetivo é o mesmo que o tema, né? Divulgar essa campanha. Divulgar que a campanha será permanente, que a campanha estará sempre acontecendo. Então, o tema é esse aí, a divulgação, e o objetivo é mostrar que a campanha será algo permanente. Questão 40. Leia as frases a seguir e reescreva-as, substituindo a expressão as feiras bimestrais de adoção por um pronome pessoal do caso reto. Esther, gostaria de responder essa? Sim. Vamos lá, então. A campanha permanente vai complementar as feiras bimestrais de adoção. As feiras bimestrais de adoção já são realizadas pela prefeitura. Pode falar como ficou a sua. A campanha permanente vai complementar as feiras bimestrais de adoção. Elas já são realizadas pela prefeitura. Ok, nesse caso você substituiu a campanha permanente, que é um substantivo ali, no caso, um sujeito feminino singular, pelo pronome pessoal elas. Correto. Responde logo a 41, Esther. Qual é a função do pronome pessoal do caso reto que você empregou na frase da questão anterior? Eu coloquei que é substituir a repetição de palavras. Mas se ele é um pronome pessoal do caso reto, qual é a função sintática dele? O pronome pessoal do caso reto funciona como o quê? Sujeito. Isso, então a função do pronome pessoal é a função de sujeito. Isso aí. Ok? Muito obrigada, Esther. De nada. Questão 42. Yarley, vamos responder? Pode ser, Yarley? Tá com o microfone aí? Alô, professora? Ok, vamos lá então. Os termos destacados nas frases a seguir podem ser substituídos ou eliminados em uma delas. Reescreva-as e faça os ajustes necessários. E aí, só lembrando, na questão 40 e 41, que a Esther respondeu, nós substituímos por um pronome pessoal. Mas pode acontecer também de eu não precisar substituir, eu apenas usar uma vírgula, né, ou dar continuidade por meio de um conectivo, como e, ok? Depois eu volto, Joaquim, só um momentinho, tá? Vamos lá, Yarley. Você precisa levar RG, CPF e comprovante de residência para adotar. Você precisa assinar um termo de adoção responsável. Como ficou a sua, Yarley? Yarley? Alô, professora? É que o microfone às vezes não vai conectar. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Ah, tá. Você precisa levar RG, CPF e comprovante de residência para adotar. Ele precisa assinar um termo de adoção responsável. Eu acho que agora que eu errei, porque eu tinha lido, né, que não é o caso correto. Nesse caso aqui, ele quer que você faça a substituição ou até mesmo a eliminação. Então, você pode vir aqui, ó, pessoal, acompanhando a 42. Você precisa levar RG, CPF e comprovante de residência para adotar. E, eu posso dar continuidade aqui, e precisa assinar um termo de adoção responsável. Então, nós vamos tirar o você,
tá bom? E vamos colocar: e precisa assinar um termo de adoção responsável. Aí o Daniel perguntou o seguinte: se eu preciso repetir o termo precisa. Vamos ver, Daniel, como ficou então. Você precisa levar RG, CPF e comprovante de residência para adotar e assinar um termo de adoção responsável. Daniel está fazendo a pergunta se ele pode retirar o verbo precisa. Ok, não fará diferença. Mas só lembrando que se você deixar também, ele não pediu para tirar o verbo, ele pediu para a gente fazer só a substituição pelo pronome, tá? Desculpa, só para retirar o pronome. Então, se você quiser retirar, Daniel, precisa, não tem importância. Se não quiser, pode colocar, tá bom? Porque como o texto é longo, então ele está dizendo de coisas que você precisa. Tanto levar documentos, porque olha como que são coisas diferentes. Precisa levar e precisa assinar. Então, se você tirar, pode ser que a pessoa que está lendo não tenha essa intuição de entender que o assinar também é algo que precisa ser feito. Ok, Daniel? Você pode retirar quanto você pode deixar, que não fará diferença aqui. Certo, pessoal? Então, a partir dessa ideia, a 42, ela tem uma outra frase. O veterinário da rede de proteção animal faz plantão aos sábados e domingos. O veterinário da rede de proteção animal vai esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Quer responder, Yarley? Quer continuar? Aham. Vai lá. O meu ficou. O veterinário da rede de proteção animal faz plantão aos sábados e domingos. Ele vai esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Ok, só que você colocou o pronome pessoal reto e ele não pediu para usar, ele só pediu para você tirar. Então, você vai substituir tudo isso aqui por um elemento de coesão. Você vai colocar só o E. O veterinário da rede de proteção animais faz plantão aos sábados e domingos e vai esclarecer, entendeu? Ele não quer que você use o pronome pessoal reto, ele só quer que você retire aquilo que está em excesso aí, entendeu? Se você olhar lá no título do exercício, é isso que ele pede, ó. Podem ser substituídos ou eliminados em uma delas. E aí faça os ajustes necessários. Ou seja, nós vamos fazer a eliminação aqui. Ele não diz que a substituição também é para ser feita por pronome. Então, o que nós vamos fazer é retirar o que está em excesso aí. Talvez foi por essa ideia de eliminar o que está em excesso que o Daniel perguntou se poderia tirar o verbo também. Ok, Daniel? Está correto o que você perguntou. Joaquim pediu para repetir a questão 40. Certo, Joaquim? Então, vamos lá. Na questão 40, nós temos, substitui a expressão organização. Vai ficar o seguinte: a campanha permanente vai complementar as feiras bimestrais de proteção animal. Deixa eu voltar aqui, Joaquim. A campanha permanente vai complementar as feiras bimestrais de adoção. Ponto. Elas já são realizadas pela prefeitura. Então, nós vamos pegar essa ideia de campanha permanente e vamos substituir... Oh, meu Deus! Nós vamos pegar a ideia de feiras bimestrais de adoção, desculpa, e vamos substituir aqui, ó, porque nós temos os mesmos elementos repetidos, pelo pronome pessoal, elas. Ok, Joaquim? É só você substituir aqui colocando elas, que se refere a feiras bimestrais. Me enrolei aqui um pouquinho, mas deu para você entender? Eu já corrigi aí. Certinho? Podemos dar continuidade, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Vamos lá, então. Se alguém for fazer alguma pergunta e precisar, assim, urgente, porque às vezes eu não consigo ir acompanhando lá no chat, tá? Eu tô explicando aqui, aí às vezes eu não consigo ficar olhando e lendo ao mesmo tempo. Aí, se passar alguma coisa, vocês chamam, tá? A 43 nós já fizemos, não é isso ou não? Não, né? Leia as frases a seguir e reescreva, substituindo a expressão a organização por um pronome pessoal do caso reto. Agora sim, diferente dessa 42, ó, que ele só pediu para substituir ou eliminar, na 43 ele pediu para substituir por um pronome pessoal reto. Pronomes pessoais retos: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, a organização abre inclusive aos sábados e domingos. A organização, então, para substituir
ela dispõe de um veterinário da rede de proteção animal aos sábados e domingos para esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Então, agora sim eu substituí. Ok? Mas vamos supor que nesse período aqui, nessa informação, eu peço para vocês substituírem ou tem a opção ainda de eliminar o que está repetido. Uma opção para a gente reescrever esse texto aqui seria: a organização abre, inclusive, aos sábados e domingos e dispõe de um veterinário. Eu dei continuidade à ideia, retirei o que estava repetido, nem precisei colocar um pronome substitutivo e usei o conectivo e, que é um elemento de coesão e que dá continuidade à ideia. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? O pronome substitui? Sim. O pronome é útil? Sim. Mas em alguns casos ele também pode ser retirado, ele também pode ser eliminado. Nesse caso aqui, se vocês observarem o que eu fiz, eu retirei o nosso sujeito, a organização, e dei continuidade à ideia por meio de um conectivo, por meio de um elemento de coesão, que é a nossa conjunção e. Então, guardem sempre isso. Se eu puder retirar e dar continuidade sem precisar colocar o pronome, eu posso fazer isso. Qual é a diferença? Nesse caso aqui, eu coloquei um ponto e eu usei o ele logo depois do ponto. Se eu não quiser colocar o ponto, eu posso apenas dar continuidade por meio do conectivo. Ok, pessoal? Vocês têm essas duas opções. Se for colocar o ponto, aí você vai usar o pronome pessoal depois. Se você não quiser colocar o ponto, quiser juntar as duas orações, as duas informações, como eu fiz aqui, eu coloco um elemento de conexão. Ficou bem claro para todo mundo? Isso aqui, ok para todo mundo? Ok. Então, vamos lá. Questão 44. Leia com atenção as frases e responda as questões a seguir. Cachorros e gatos estão na lista de espera por um lar. Quem quiser adotar cachorros e gatos pode procurar o Centro de Referência para Animais em Situação de Risco. Vamos lá. Pode falar, Esther. Letra A. Que pronome pode substituir a expressão cachorros e gatos na frase 2? Eu coloquei eles. Mas olha só. Vamos lá. Na frase 1, cachorros e gatos funciona como sujeito, ok? Na frase 1, cachorros e gatos funciona como sujeito. Na frase 2, cachorros e gatos, adotar cachorros e gatos. Aqui eles funcionam como complemento verbal. Isso aí, Isabelle Gramelic, que respondeu ali. Então, se aqui funciona como complemento verbal, eu não posso usar pronome pessoal, eu não posso usar pronome pessoal reto, eu tenho que usar pronome pessoal oblíquo. Então, Isabelle respondeu aqui, ó. Quem quiser adotá-los, então eu vou usar o los para se referir a cachorros e gatos. Talvez, Esther, você tenha esquecido daquele comentáriozinho. Quando for sujeito, como aconteceu na frase 1, eu substituo por pronome pessoal reto. Quando ele funcionar como complemento verbal, ou objeto direto, objeto indireto, eu uso o pronome pessoal oblíquo. Todo mundo entendeu isso aqui? Então, reescreva sua resposta, substituindo gatos por gatas. Não é isso? Gatos por gatas. Cachorros e gatas estão na lista de espera por um lar. Quem quiser adotar cachorros e gatas, pode procurar o centro. Então, ele pediu só para fazer a substituição, é só para você observar isso aí. E na letra C ele diz, na reescrita, que pronome você empregou na frase 2 e por quê? Nós continuamos usando entregá-los. Adotá-los, desculpa, nós continuamos usando o los. Por quê? O que ele vai mostrar é que quando eu tenho um masculino e um feminino, prestem atenção nisso aí, que é uma regrinha de concordância, quando eu tenho um masculino e um feminino, o verbo sempre concorda no masculino, ok? Se eu tenho, por exemplo, Carla e Esther, elas. Se eu tenho Pedro e João, eles. Se eu tenho Carla e João, eu digo eles.
Então, quando eu tenho o masculino e o feminino, a concordância ela é feita aí pra gente no masculino. O termo cachorros e gatos refere-se àquele de quem se fala, visto que eles identifica pra gente a terceira pessoa do discurso, que é eles ou elas. Pessoal, alguma perguntinha? Alguma dúvida? Certinho até a questão 44? Ok.